meu canal. Meu nome é Lúcia e a aula de hoje é sobre estatística, especificamente medidas de posição. Bom, as medidas de posição são valores que representam a tendência de concentração dos dados observados. Assim, nós temos a moda, a mediana, a média aritmética e a média ponderada, sendo as três principais, a moda, a mediana e a média aritmética. Bom, eu vou falar agora sobre a moda. Eu só vou apagar o quadro e volto já. Dando continuidade à nossa aula, eu vou falar agora sobre a moda, representada por NOzinho. Bom, a moda é o número que mais aparece no conjunto de dados, ou seja, o número que tem maior frequência. Nesse conjunto de dados, nós temos o seguinte, o valor 3, 4, 6, 6 e 8. Observe que a moda é o número que mais se repete, nesse caso aqui é o número 6. Bom, e nesse caso aqui nós podemos classificar como unimodal, possui uma única moda. O nosso segundo exemplo, observe o seguinte, que o nosso segundo exemplo é um conjunto que possui com maior frequência o valor 3 e o valor 8, porque os outros valores aparecem duas vezes, uma vez, e o 3 é o que aparece, o 3 e o 8 aparecem 3 vezes, ou seja, nesse caso eu vou ter duas modas e eu posso classificar como bimodal. Bimodal é duas modas. O meu terceiro exemplo é um conjunto de dados que eu tenho, que aparece o valor 5, 6 e 7 três vezes. Ou seja, esses três valores aparecem duas vezes cada e eu tenho o 1 e o 3 aparecendo uma vez só. Ou seja, a moda é o número que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui eu tenho três modas que eu posso classificar como trimodal ou multimodal. A minha moda aqui é 5, 6 e 7. Observe agora o meu quarto exemplo. Vocês podem observar, contém os seguintes valores, 3, 3, 4, 4 e 8. Observe o seguinte, a moda é o valor que mais se repete, ou seja, com maior frequência. Mas sempre tem, para haver moda nessa situação, eu teria que ter um número com frequência inferior. E nesse caso aqui, não tem moda, porque eu não tenho um número com valor inferior aparecendo menos que duas vezes. E nesse caso, o 3 aparece duas, o 4 aparece duas, o 8 aparece duas vezes. Por exemplo, se eu tivesse o 1 aqui, aí eu teria um caso de multimodal, ou seja, haveria três modas, mas nesse caso aqui não há moda e eu posso chamar como amodal. Amodal é quando não há moda. Bom, dando continuidade nessa aula, agora vamos falar sobre mediana, medida de tendência central, representada pela letra MD. Bom, na mediana eu tenho duas situações, quando o meu conjunto de dados é ímpar e quando o meu conjunto de dados é par. Bom, em cada situação, uma maneira de resolver. Observe esse conjunto de dados. Eu tenho 15 valores desorganizados. A primeira coisa, numa mediana que eu devo fazer no exercício envolvendo mediana, é organizar os dados em rol. O que é rol? Os dados organizados de uma forma crescente ou decrescente. No meu caso, eu organizei de forma crescente, de 0 até 7. Bom, são 15 valores. A mediana vai ser o termo central. Nesse caso, o oitavo. Por quê? O oitavo termo ele divide a mediana em duas partes, como se fossem dois conjuntos, cada um contendo 7 elementos. Observe. De 0 até 2 eu tenho 3, eu tenho 7 elementos, e de 3 até 7 eu tenho 7 elementos. Bom, a minha mediana vai ser o número 3. Porque o 3 está dividindo ela ao meio. Quando a mediana é par, como que eu posso resolver? Da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente organiza é o rol. Coloca os dados em ordem e observa que quando eu tinha a mediana ímpar, o termo central era apenas 1, que nesse caso era 3, né? Observe o seguinte, eu tenho 8 valores e eu divido essa minha mediana em dois conjuntos contendo 3 elementos cada. E observe o seguinte, sobrou 2 elementos no meio, ou seja, 2 elementos centrais. E agora, como que eu posso resolver com 2 elementos?
eu tenho que tirar a média aritmética desses dois elementos e dividir ele por 2, porque só tem dois elementos. Eu posso fazer o seguinte: 14 mais 16 dividido por 2 vai dar 30. Dividido por 2, minha mediana, medida de tendência central, é 15. Observe, quando eu tenho valores pares, minha mediana é par, eu simplesmente somo e divido por 2 essa minha mediana. Somo, mas antes eu tenho que organizar os dados em rol. Aí é só somar os dois elementos e dividir por 2, porque só vai ter dois elementos quando se trata de mediana em conjunto par. Vou falar agora sobre média aritmética, representada por MA. A média aritmética é uma medida de tendência central, ou seja, dado o conjunto de valores x1, x2, x3 e xn, a sua média aritmética é dada por esta fórmula, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n elementos. Bom, a gente vai entender isso na prática, como é muito fácil, muito simples resolver uma média aritmética. O que consiste uma média aritmética? Eu vou somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. Por exemplo, eu tenho 4 valores. O que eu vou pegar e vou fazer? 3 mais 6 mais 7 mais 8 dividido pela quantidade. Eu tenho 4 valores, então dividido por 4. Se eu tiver 3 valores, dividido por 3. Se eu tiver 7, dividido por 7. É só somar os valores e dividir ele pela quantidade dos valores. É isso que a fórmula nos está informando. Nesse caso aqui eu tenho 24 dividido por 4, 6. Dando continuidade à nossa aula, eu trouxe 3 exercícios para a gente resolver juntos sobre média aritmética simples. Bom, o primeiro exercício é o seguinte: eu tenho um conjunto de valores com 3 valores. Basta eu somar esses valores e dividir por 3. Vamos lá? 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, eu vou obter 6 dividido por 3, minha média aritmética é 2. O meu segundo exemplo, ele contém 5 valores. Basta eu somar os 5 valores e dividir pelo número de elementos, que é 5. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, que dividido por 5, eu vou obter aqui, na soma desses valores, eu vou obter 30, dividido por 5, 6. Minha média aritmética é igual a 6. No meu último exemplo, eu tenho 7 valores e eu já coloquei eles assim, que é para a gente poder desenvolver mais rápido. Bom, o que a gente faz? Basta somar os 7 valores, dividido por 7, que é o número de elementos que eu tenho. Bom, se eu somar todos esses valores, eu obtenho o valor que é 63 dividido por 7. Se eu somar esses valores, eu obtenho o valor que é 63 dividido por 7, que é igual a 9. Minha média aritmética é igual a 9.